Será que você tem necessidade de controlar todas as coisas e depois se sente exausto emocionalmente por causa disso? Quer entender como lidar com essa necessidade de controlar tudo? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, sou psicóloga e nesse vídeo eu vou te falar o que é essa necessidade de controle, no que isso afeta a sua ansiedade, como que você pode lidar melhor com essa necessidade. Então, já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final para entender melhor como fazer isso. Bom, vamos começar aqui entendendo que a necessidade de controle é uma necessidade normal do ser humano, tá? É algo natural, porque a gente necessita de se sentir seguro. Então, controlar as coisas pode trazer essa sensação de segurança. Esse controle tem a ver com aquilo que é previsível. E aí você vai perceber que você lida muito melhor com aquilo que é previsível. Tem a ver com aquilo que você espera. Então, você já se prepara previamente para lidar com aquela situação. Nós temos muita dificuldade de lidar com o inesperado, né? Com aquilo que está fora do nosso controle realmente. E aí, diante disso, você vai perceber que existem as situações da sua vida que você controla e algumas você acha que controla e outras você chega até manipular. Qual é a diferença? Manipular, você chega até intervir na situação para alterar ou para chegar em um resultado ali que você espera. Então, a manipulação, ela vai um pouco além do controle. A manipulação, ela acontece mesmo a partir de uma intervenção. Então, você faz alguma coisa, é uma atitude, é um comportamento, é alguma coisa que você realmente cria ali, você faz para alterar o resultado daquilo que você está percebendo, em direção ao que você espera. Então, pode ser situações, podem ser manipuladas, pessoas, né, relacionamentos, pode acontecer também essa manipulação. Então, ela pode estar presente em várias coisas da nossa vida. E o controle não necessariamente aparece com a manipulação. Às vezes, só o fato de você saber, ter conhecimento das coisas, já pode significar controle, pelo menos para essa pessoa que sente. Algumas pessoas têm a necessidade de controlar a partir disso, do buscar esse conhecimento, saber as coisas, saber o que está acontecendo, dando essa falsa sensação de que está tudo bem. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Você é assim ou conhece uma pessoa que gosta sempre de saber das coisas, tá sempre ligando para verificar, nem é alguém que faz tanta interferência direta, mas só o fato de saber, aquela pessoa precisa saber se tá tudo bem, precisa saber se a outra pessoa tá bem, precisa saber se tá tudo certo com a família dela, com as pessoas queridas, com as suas amigas, precisa realmente estar informada sobre a vida dela e a vida das outras pessoas. Então, isso é necessidade de controle, tá? Fica ligado, porque quando essa necessidade ela cresce, aparece de uma tal forma, ela vai disparar até os sintomas ansiosos. Você vai sentir aí uma ansiedade quando você achar que você não está ocupando esse lugar de controle. Bom, enquanto isso, vai colocando aqui nos comentários se você tem essa necessidade de controle, se você conhece alguém que tem essa necessidade, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer mais um pouco sobre você. Então vamos lá. Eu falei aqui sobre disparar sintomas ansiosos. E é verdade, quando a nossa mente, né, interpreta uma situação como um potencial de ameaça, essa ansiedade ela é disparada. Por quê? Porque a gente necessita da sensação de segurança. A questão é, quando a gente tem uma interpretação baseada na necessidade de controle, de que tá tudo bem quando eu sei das coisas, e aí você acha que você pode acabar ajudando, ou você acha que você vai impedir o mal, né, por saber daquilo ali. Tudo isso vai ficando tão misturado
e tão confuso a ponto da pessoa não mais pensar racionalmente de que o fato dela saber ou não, se preocupar ou não, isso não interfere no resultado da situação. Então, pode existir uma certa fantasia de que quando você sabe das coisas, né, aquilo é melhor você saber, aí você fica se acalmando de que tá tudo bem, porque você sabe que tá todo mundo bem e tal, então você tá sempre verificando. Então, acontece essa fantasia. Por trás disso, existe ali uma impotência não revelada. Então, qual é essa impotência? É que se acontecer alguma coisa, por exemplo, na casa de algum familiar, você não tem poder de impedir, de controlar, de impedir um mal, alguma circunstância maior. Então, você não tem como impedir um acidente, uma briga, uma discussão, alguma ruptura de um relacionamento. Você não tem como impedir coisas que você não controla. Coisas que têm a ver com uma circunstância muito maior, um adoecimento na família, né? Uma ruptura de um relacionamento do outro, no caso, né? Então, assim, é muito importante você perceber isso racionalmente, porque a necessidade de controle, ela entra em contato ali com o seu emocional e ela deixa o seu racional de fora, para que você se perca nesse movimento de controlar as coisas e até chegue ali numa exaustão emocional. Então, vou te falar agora algumas coisas que essa necessidade de controle pode te atrapalhar. Primeiro, o aumento dos sintomas de ansiedade, que eu já mencionei aqui. Segundo, a exaustão emocional, de você ficar completamente cansada mentalmente por causa dessa necessidade. A outra coisa é a dificuldade de se organizar nas suas próprias demandas, ou seja, a sua energia vai ser tão sugada, né, uma energia que está sendo desperdiçada para coisas que você não controla, mas a sua mente quer que você perca tempo ali, se desgastando naquilo que você não controla, né? E você acaba não colocando energia naquilo que é importante e produtivo para você de fato. Então você abandona ou deixa de fazer as coisas que você precisa com maior atenção e qualidade, porque você fica sendo interrompida por essas verificações e necessidade de controlar as coisas. E tudo isso acaba trazendo um sofrimento que poderia ter sido evitado, né? Você pode acabar ampliando, né, pensamentos até negativos. Por exemplo, você tem necessidade de controlar as coisas. Então, você não sabe como as coisas estão com as suas amigas. E aí, por não saber, a sua mente pode começar a fantasiar as coisas de forma negativa. Você achar, será que aconteceu alguma coisa? Será que ela ficou chateada com alguma coisa que eu falei? Gente, ou será que ela tá bem? Você começa a fantasiar, trazendo pensamentos preocupantes e negativos. E isso tudo vai trazer sofrimento que poderia ter sido evitado. Esse sofrimento, às vezes, é baseado em coisas que nem são reais. São apenas hipóteses e muitas das vezes distantes da realidade, mas que acabam inundando ali a sua mente e fazendo você ficar muito mais desgastada e a sua ansiedade muito mais elevada. E agora que você sabe de tudo isso, você deve estar se perguntando: mas Júlia, como é que eu faço então para lidar com essa necessidade de controle? Bom, primeiro ponto que eu vou te falar aqui é que às vezes não dá de fato para a gente eliminar completamente a necessidade de controle. Eu vejo algumas pessoas por aí dizendo que a gente não controla nada na vida, que é melhor esquecer o controle. Não é bem assim que eu enxergo. Eu vou te falar um pouco da maneira que eu penso aqui para vocês. É claro que durante a nossa vida existe aquilo que a gente controla e que a gente não controla. Então, se eu pensar que eu não controlo nem a minha vida, bom, seria estranho, né? Será que realmente eu não controlo nada da minha vida? E as minhas escolhas, as minhas decisões? Então, parte disso você controla sim. Você pode decidir, você pode ter um papel atuante de protagonismo, de controlar e definir as suas escolhas. Mas
você vai precisar ajustar isso muito bem e entender que tem situações e circunstâncias que você não controla. Então, você não vai ser tomado de você o direito de controlar a própria vida. Você vai apenas controlar aquilo que te cabe. Isso vai tornar as coisas muito mais leves. Você vai começar a ampliar o seu olhar e ter a capacidade de enxergar o que você controla e o que você não controla. E comece se perguntando, o que me cabe controlar? Existem aí muitos relacionamentos que as pessoas tentam controlar as outras e fica maior confusão e isso nunca dá certo no final. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você não controla a vida do outro. Isso também faz parte desse como lidar que eu já estou te dizendo aqui. Você vai precisar entender a liberdade da outra pessoa. E isso é uma coisa muito importante de você realmente ter como verdade, inclusive de entender que a outra pessoa, ela é livre até para escolher o que lhe prejudica. Eu sei que dá muita angústia quando a gente vê alguém que a gente gosta fazendo algo que faz mal, que está prejudicando ela mesma, e a gente fica tentando controlar, tentando impedir que aquela pessoa faça aquelas escolhas, mas acredite, você vai ser limitado na vida do outro. A pessoa é livre até para fazer o que a prejudica. Então, quando você entende isso, tudo se torna mais leve. Você vai perceber que você não precisa mais controlar os resultados da vida das outras pessoas. E elas vão ter que lidar com as consequências do modo de viver que elas escolhem. Como você também está aí lidando com a maneira que você escolheu viver. Além disso, a outra forma de você lidar melhor com essa necessidade é aceitando que existem circunstâncias maiores. Vou dar um super exemplo aqui que todo mundo vai se encaixar, porque essa situação ela não impediu ninguém de vivenciar. Simplesmente todo mundo foi jogado nessa situação, que é a pandemia. Você percebe que foi um cenário que a gente não conseguiu controlar no sentido de impedir. Ninguém te convidou para participar ou não. Todo mundo foi afetado de alguma maneira, limitado o seu ir e vir para os lugares. Foi definido que você precisava usar uma máscara para se locomover. Então, foi uma circunstância muito maior que você não tinha o poder de impedir nem de controlar. Então, esse aqui é um exemplo daquilo que a gente deve aceitar a circunstância, o cenário e fazer algo só a partir daquilo. É quando você olha para a situação com clareza e se pergunta, tudo bem, esse é o cenário, essa é a situação que eu estou inserida, mas o que eu posso fazer a partir disso? Qual é o meu melhor que eu posso me dedicar para lidar com isso daqui? Então, são perguntas que vai te ajudar a lidar com mais leveza e aceitar aquilo que você não consegue controlar. A outra coisa que vai te ajudar a lidar melhor com isso é aceitar as suas vulnerabilidades. Sim, eu sou vulnerável e você é vulnerável e você vai precisar aceitar isso. Fingir que você é super forte, que você dá conta de tudo, por isso que você fica controlando as situações para tudo correr bem ou pelo menos correr de acordo com o seu esperado. Já se perguntou se realmente o correr bem tem que ser de acordo com o que você espera? Então isso é uma pergunta que às vezes nos incomoda, porque a gente sempre acha que sabe o que é melhor pra gente ou que sabe o que é melhor para outra pessoa e acaba que as coisas não estão em tragédia, apenas saíram diferente do que a gente esperava. Então você vai precisar aceitar a sua vulnerabilidade, entendendo que você tem limitações, que você tem que se respeitar mesmo dentro dos seus limites e que as situações não vão acontecer sempre como você espera. E a última coisa para te ajudar aqui a lidar com isso é perceber que a sua preocupação não altera o resultado. É uma frase simples, mas quando a gente definitivamente entende isso, isso faz uma diferença muito grande e traz uma leveza emocional. Você pode até sentir uma certa sensação de segurança quando você sabe das coisas, mas o fato de você saber ou não garante
não muda ali o resultado das coisas como elas são. Então, escolha a sua preocupação. Esperem as coisas se mostrarem verdadeiramente para você, aí se preocupar mesmo. Não antecipe aquilo que você pode nem chegar a viver. Então, isso vai te ajudar bastante a lidar com a necessidade de controle e até mesmo reduzir a sua ansiedade. Porque se você tem ansiedade por causa disso, você vai ver que lidando melhor com isso, a sua ansiedade ela é rebaixada. E como consequência, você vai ter muito mais saúde emocional para desfrutar. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu quero te convidar a deixar o seu like. Coloca aqui nos comentários se você precisa mesmo aprender a lidar mais com essa necessidade de controle. Se inscreve aqui no canal para ter acesso aos vídeos que saem toda semana. Você também pode me seguir lá no Instagram através do @JuliaCarlaPsicóloga e a gente se vê no próximo vídeo.